Quer aprender a fazer um substrato fácil e muito bom? Que as suas suculentas vão amar, um substrato bem soltinho, que não compacta? Se você gostou do tema de hoje e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte esse vídeo, comenta, compartilha com seus amigos e assista esse vídeo até o final que eu vou dar diquinhas maravilhosas para você cultivar as suas suculentas num substrato muito bom. Eu falo isso porque eu já testei vários substratos e esse daqui foi o que deu mais certo nas minhas suculentas, sendo que substrato não é uma regra, você tem que adaptar a sua suculenta, você tem que fazer o teste nas suas suculentas para ver qual que dá mais certo. Nas minhas suculentas, esse foi o substrato que deu mais certo aqui comigo no meu cultivo. Aqui na minha coleção eu tenho suculentas plantadas em vários tipos de substrato. Tem suculentas em substrato mais drenantes e tem suculentas em substratos mais à base de terra. Com matérias mais inertes, eu acho que as minhas suculentas foram mais bem aqui comigo, porque aqui é um lugar que chove muito. Então, se você mora num lugar que chove bastante, teste esse substrato nas suas suculentas, depois vem aqui e me fala o que você achou. Mas antes de começar o vídeo, eu quero mostrar pra vocês esse substrato que eu tava usando na minha suculenta. Ele não compacta, porém ele tem mais terra vegetal do que alguns complementos que eu coloco no meu substrato. Por isso que eu desenvasei algumas suculentas que não deu certo nesse substrato, sendo que esse substrato está super novo, faz pouco tempo que eu coloquei nas minhas suculentas para fazer o teste e não deu certo. Então eu tirei todas as suculentas, ainda tem algumas para me tirar. E eu estou usando o meu novo substrato, que é o substrato que eu já usei no meu começo do meu cultivo, que é o que deu mais certo, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Mas pessoal, esse substrato aqui está novo, como eu falei para vocês. Então eu não vou jogar ele fora, eu vou tratar ele porque pode ter alguma praguinha, né, a gente não sabe. E vou reutilizar ele novamente, porém eu vou colocar nele todos os materiais que eu estou usando agora no meu substrato e deixar ele do jeitinho que eu gosto. Eu vou usar esse recipiente aqui pequeno porque eu vou usar apenas para fazer uma amostra para ensinar vocês como é que eu faço. Mas vocês podem fazer uma quantidade maior, é apenas, vocês podem aumentar as medidas dos ingredientes que eu vou mostrar aqui. E eu vou começar com uma medida de terra preta, pode ser a terra da sua preferência. Eu gosto da Terral Mix, porém essa não é da Terral Mix, porque o dia que eu fui comprar não tinha. É de outra marca que eu nem lembro qual é, porém eu não gostei tanto quanto a que eu uso, que é da Terral Mix. Mas eu comprei e vou ter que usar até acabar. Então vai ser uma medida dessa terra aqui. Sendo que eu tô usando aqui um pote 11, gente, mas vocês podem ir aumentando as medidas de vocês, como eu falei, tá bom? Essa terra, ela compacta bastante, se você for usar somente ela, as suas suculentas provavelmente num tempo de chuva igual está, não vai sobreviver nenhuma, porque olha para vocês verem como compacta. E aqui ela vai compactar bastante as raízes, porque ela vai acumular muita água, ela reter muita água para vocês verem. Não é uma terra soltinha, ela compacta mesmo. Por isso que eu faço as minhas misturinhas que dá super certo. Aqui eu colocaria também, porém estou sem aqui, uma medida dessa aqui de carvão triturado. Que no caso, eu trouxe aqui só para vocês verem. Eu não tenho aqui uma medida, porque acabou. Mas eu uso desse tamanho aqui mesmo, sou eu mesmo que trituro aqui em casa. Mas vende em alguns lugares, porém eu nunca achei, por isso que eu compro carvão no mercado mesmo. E quando chega aqui, eu trituro ele, eu quebro ele com martelo e vai ficando desse tamanho aqui. Então seria uma medida de carvão, porém não tenho, mas faz de conta que tem, aí você usa na sua casa. E também uma mistura de casca de arroz carbonizada. A casca de arroz eu compro na internet, na Shopee mesmo. Se vocês quiserem depois eu vou deixar o link aqui para vocês da loja que eu compro. Eu já compro saco grande já, porque eu utilizo bastante. E para mim compensa mais comprar um saco maior, é até mais em conta e rende muito também. E, gente, ele vai muito bem nas minhas suculentas. A maioria das pessoas que cultivam suculentas usa casca de arroz. E quando eu comecei a usar, eu vi que as minhas suculentas, elas gostaram bastante. Então, eu nunca mais deixei de usar a casca de arroz no meu substrato. Então, é uma medida. Se você quiser já ir misturando um pouquinho, ó, pra vocês verem só. No caso, seria a terra, o carvão, a casca de arroz, como já ficaria. Já ficaria bem soltinho. Porém, agora eu utilizo mais uma medida que eu acho que é a que deu mais a diferença no meu substrato para ficar mais drenante mesmo, que é nada mais nada menos que a perlita expandida. Só de tocar a gente vê que ela
é muito soltinha. Essas bolinhas aqui, elas não se desfaz conforme você vai regando o tempo. Não se desfaz, ela continua assim no seu substrato e vai deixar o seu substrato, gente, muito areado. Muito mesmo, muito drenante. No meu cultivo, eu já tentei fazer substrato, como eu mostrei para vocês anteriormente. É um substrato sem a perlita e não deu certo. Tem que ter a perlita, gente. E ela, eu sei que ela é um pouquinho mais cara, não é tão baratinha quanto a casca de arroz. Ela é bem mais cara, porém é um ingrediente que eu não deixo faltar mais no meu substrato, porque ela fez toda a diferença mesmo. Então, eu vou colocar aqui uma medida de perlita. E vou misturar esse substrato para vocês verem como ele vai ficar. Esse daqui foi o resultado, pessoal. Esse é o substrato que eu uso. Se você colocar o carvão, é claro que vai ficar mais soltinho. Mas, nesse caso aqui é porque eu tô sem, mas eu utilizo no meu substrato. E você pode reparar, olha como esse substrato aqui está solto. Você pode apertar, que ele não vai compactar, ele vai ficar muito solto mesmo. E a perlita faz todo o sucesso também, né? Além da casca de arroz também, porque eu acho que a casca de arroz é um dos ingredientes que não pode faltar também. Porém, a perlita fica mais evidente que ela deixa mais aerado, né? Porque ela tem uns grãozinhos assim maior, talvez, e como se fosse uma espuma. E no substrato, a terra vegetal, ela não fica unido venceremos, ela fica bem soltinha. E se você quiser o seu substrato com mais matéria inerte, menos terra vegetal, o que você pode fazer, que é o que eu faço na minha coleção de suculenta no caso. Nessa mistura aqui, eu coloco mais uma de perlita. E, gente, ele vai ficar muito, 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 muito mais soltinho, com menos terra preta. E o que acontece? O substrato com menos matéria orgânica, no caso, sem a terra preta, ele vai deixar mais a sua suculenta mais compacta. Ela não vai crescer tanto, vai deixar mais colorida também. Por isso que eu estou mudando as minhas suculentas de substrato também, nesse sentido que eu quero as minhas suculentas mais pequenas, mais compactas também. E é claro que no meu substrato eu estou adicionando mais perlita, estou deixando menos matéria orgânica, menos terra preta. E eu estou amando o resultado, apesar que está um tempo de chuva, e que bom que está o tempo de chuva, que eu já estou vendo que as suculentas que eu mudei o substrato, elas estão muito bem. Então, quando a água entra no substrato, ele vai escoar, ele vai sair, porque ele é muito drenante, ele não vai segurar a água, não vai reter a água aqui. Por isso que eu estou fazendo essa mistura com mais perlita no meu substrato das minhas suculentas da coleção. E nas outras suculentas eu estou usando esse substrato que eu mostrei para vocês aqui, que é também um substrato muito bom, que eu indico para vocês fazerem aí no cultivo de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E é isso, o vídeo de hoje ele é mais complexo, mais curtinho. É mais para ensinar vocês como eu faço o meu substrato, porque teve muitas pessoas que comentou nos vídeos, né, para me ensinar como que eu fazia o meu substrato das minhas gordinhas. E eu falei que ia fazer esse vídeo especialmente para mostrar. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E se você assistiu esse vídeo, comente aqui o que você achou desse substrato. Até o próximo vídeo, eu aguardo todos vocês.